sou a Laura Vargas, a gerente do podcast do DA, e hoje eu tô aqui com o nosso membro do acadêmico, Gabriel Cavazan, e com o Thomas Conte, professor de microeconomia, e a gente está aqui em mais um podcast com o patrocínio do The Coffee. Bom, Conte, se você puder se introduzir, se apresentar um pouco. Opa, claro. Então, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês e parabenizar a iniciativa, Obrigada super legal. Os alunos estão entrando, muitas vezes ficam perdidos, é legal ver esse suporte, né? Não só da instituição, dos professores, mas que a comunidade existe e que vocês estão ajudando. Sim. Super legal mesmo. Bom, de me apresentar, minha formação, tenho formação inteira como economia, né? Como economista, né? Então, graduação, mestrado, doutorado. Tenho formação como cientista de dados também, então a parte de programação, enfim, trabalho com isso. Montei uma empresa, então nessa parte de microeconomia, que é a disciplina principal que eu ofereço, eu tenho uma empresa, né, a ID Consulting, que presta consultoria e utilizo esse conhecimento também no meu dia a dia, acho que isso de repente pode aparecer aqui Sim. nas próximas perguntas, né? E dou aula aqui no mestrado do INSPER e também na pós-graduação do IDP, né, no mestrado, doutorado, oriento trabalho de mestrado. Então é um pouco isso, são 3 trabalhos, né? Invalidando um pouquinho vantagens comparativas e especialização, mas dá pra gente discutir isso depois. E você está aqui no INSPER há quanto tempo? Aqui no INSPER eu tô há 5 anos, se não me engano. Bastante 5 anos. Então comecei como professor monitor em micro, e aí aos poucos comecei a dar aula para turmas que ficavam de DP e depois entrei para as turmas regulares, né? E aí veio a Covid, assim que eu entrei. Demorou um tempinho para dar aula mesmo na sala. Mas agora já está normal. Agora tá normal. Super tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu, como estudante, já pude perceber que a microeconomia é muito presente nos outros cursos que a gente vai aprender ao longo da nossa formação. Queria que você falasse um pouco como você acha que a microeconomia se conecta não só com os cursos do primeiro semestre que os alunos estão entrando, mas no segundo, no terceiro, no quarto. Qual a relação entre a micro 1 e o resto de todas as outras matérias que a gente aprende? Legal. Então, assim, no primeiro semestre, acho que a principal importância da micro é que vai ser a principal disciplina, tanto quem está entrando com economia quanto com ADM, que vai trazer mais conceitos relacionados com interpretar dados econômicos, interpretar situações econômicas, o básico da teoria, né? Então, SI tem programação, ok, cálculo tem um ferramental matemático que, sem dúvida, é importante. A parte de pensamento crítico e ética, às vezes, não dialoga tão diretamente, né, com esse vocabulário econômico. E tem a parte de gestão e empreendedorismo, que é bastante introdutório, né? O que eu sei dos alunos é que, às vezes, a parte de economia mesmo fica para micro e não tem tanto assim na parte de gestão e empreendedorismo. Então, acho que o principal é isso, né? Começar a introduzir, olha, nessa área que eu estou estudando, eu estou começando a ser apresentado aos conceitos fundamentais, os bloquinhos, né? Entender bem o básico, né? Entender bem o básico mesmo, o que é oferta, o que é custo, né? Essa parte do que é custo que no dia a dia, para quem não é de economia, é super simples. Conforme você vai avançando em economia, você vai vendo que o buraco é mais embaixo, né? E é difícil estimar essas coisas. Então, Com certeza. acho que a importância principal no primeiro semestre é essa, né? Começar essa jornada. E nos outros semestres, né? Isso é algo que, sinceramente, eu tenho um pouco de dúvida, assim, do quanto que fica claro para o aluno, por exemplo, que está no segundo ou no terceiro semestre, quanto que é realmente claro que a micro 1 está na base de tudo que ele está discutindo. Porque, conforme, pelo menos para mim, conforme eu fui entrando no mestrado, no doutorado, essa compreensão só foi aumentando. Eu falei, nossa, realmente, aquilo lá está na base de toda a estrutura teórica e de tudo que a gente está analisando, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante. Não entender, não pegar alguns conceitos básicos de micro pode voltar a te assombrar em várias outras disciplinas. Inclusive porque tem outras matérias de micro, né? Tem micro 2, micro 3 para economia. Sim, aí micro 2, micro 3 vai só aprofundar mais em jogos e na parte das contas, né? De juntar com cálculo. Micro 4 aí vai replicar alguns estudos importantes, né? De teoria econômica. No TCC os conceitos provavelmente vão voltar. Mas, por exemplo, macro de fronteira, né? Que eu não sei o quanto que vocês são expostos, né, ainda na graduação, mas a macro de fronteira é inteira microfundamentada, que a gente fala, né, os melhores modelos macroeconômicos, você parte da micro e vai construindo até chegar no modelo macro. Né? Então, isso tá lá também, né, de algum jeito. E qual você acha que são os tópicos mais desafiadores para os alunos? Mais desafiadores, tá. Então, eu acho assim, bom,
no começo do curso, né, a parte de vantagens comparativas é super contraintuitivo. Sinceramente, eu acho, sendo muito otimista, eu acho que 70% dos alunos pegam a ideia, mas é muito mais profundo e muito mais importante do que às vezes a gente tem tempo para passar em micro 1. É muito contraintuitivo mesmo, né? Eu até recomendo um texto, sempre tem alguns alunos que leem, que é um texto do Paul Krugman, que é Nobel de Economia em Economia Geográfica, né? E ele discute nesse texto como que, olha, ele conversa com prêmios Nobel de Física, ele conversa com ministros das Finanças de outros países, e as pessoas não entendem o modelo básico, né? Então, não é uma... Que é super importante. Que é super importante e explica todas as trocas, né? E essa é até uma crítica que eu faço aos livros didáticos, porque eles sempre colocam os exemplos de país negociando com país, mas explica todas as trocas, né? No caso, a gente ganhou dos patrocinadores desse cafezinho, mas se a gente tivesse comprado o cafezinho, essa compra está baseada em vantagens comparativas, e isso não fica claro, às vezes, nos livros, né? Sim. Então, isso eu acho que é algo que os alunos têm dificuldade de enxergar, assim. A parte de função-utilidade, curvas de inferência é super abstrato. E depois, no fim do semestre, quando começa a entrar tudo, né? Aí você tem oferta e demanda com impostos, com choque no tempo, com monopólio, aí a matemática da coisa... Aí fica uma loucura. Fica uma loucura. A pessoa acha que está acompanhando e de repente a galera fala, minha nossa. Sei e aí nada. às vezes Tá vem acontecendo. o que está acontecendo. Aí acontece o que aconteceu no semestre passado, né? Que a média das PFs foi 3, né? Nossa. Assim, então, complicado. Já fico alerta aí para quem está nos ouvindo. Que às vezes pode complicar, né? Mas acho que esses são os principais. Professor, eu tenho outra pergunta para o senhor. Inclusive, foi algo que eu passei quando eu fiz a sua matéria. Qual o maior erro que os alunos costumam cometer na sua disciplina? O meu erro foi ter ido muito bem na prova intermediária e depois ter simplesmente largado a matéria, não no sentido de não é uma matéria importante, mas no jogo mesmo ínsper, nota, peso. Sim. O que você acha que é um erro comum que as pessoas do primeiro semestre cometem na sua matéria? Boa. Não, acho que esse é um erro comum, sem dúvida, né? De ir bem na PI e depois largar na PF é um erro super comum. Também. Mas a micro explica, né? Custo de oportunidade. Você tem que priorizar alguma coisa, então você foi bem na primeira, é difícil ir bem em cálculo, né? Então as pessoas acabam priorizando um pouco o cálculo. Eu acho que assim, micro fica disputando com SI o segundo lugar ali. Sim. Claramente as pessoas priorizam cálculo e aí micro e SI ficam disputando o segundo lugar. O que eu acho que leva um pouco também esse erro, pelo menos é um feedback que eu tenho dos alunos, tá? Todos podem estar mentindo, etc. Mas assim, o feedback que a gente tem lá das avaliações de vocês é anônimo. Então ali eu confio um pouco mais. Então, no geral, os alunos gostam de micro. Né? Tô me arriscando aqui a falar para os próprios alunos isso. Mas no geral, o feedback que eu tenho é que os alunos gostam da disciplina, mas isso acaba, às vezes, prejudicando. Porque se você gosta muito daquela disciplina, ou muito é uma palavra forte, mas se você gosta da disciplina, você vai acompanhando as aulas, você acha que você está entendendo com a aula, você pode criar a ilusão de tipo, eu lido bem com micro. Porque o cálculo causa aquele estranhamento. É difícil, a não ser que a pessoa goste muito de matemática, é difícil a pessoa falar, não, eu lido bem com cálculo, eu estou tranquilo. Agora, micro, se você gosta de economia, gosta dos conceitos, pega alguma intuição rápida, pode falar, não, eu lido bem com micro, tá tranquilo. Só que é mais difícil do que parece, né? O raciocínio auxiliado pelo professor é uma coisa, e o raciocínio você sozinho, com o exercício ali na frente, é outra coisa. E acho que às vezes, o que eu imagino que às vezes aconteça pela cara dos alunos até, é que eles percebem tarde demais. Assim, alguns dias antes da prova, você fala, deixa eu tentar fazer essa lista para valer, e aí percebe o tamanho do problema e aí já não dá mais tempo. Ainda mais que tem coisas bem abstratas, que é complicado para uma galera pensar. Sim, é algo que assim, o ideal é você... exposição constante. Você vê uma vez, aí se expõe mais um pouquinho e aí você vai se acostumando com aquilo, né? É difícil você em pouco tempo já absorver, né? Então a melhor maneira para estudar seria o curso inteiro e fazendo exercícios, pegando assim, intuições. Acredito que sim. Acho que você ter essa exposição constante é legal. Eu acho que uma coisa assim que micro que joga muito a favor da micro é que a micro, qualquer conteúdo bom de economia que você for encontrar, seja YouTube, qualquer rede, etc., se você for buscar um bom podcast de economia internacional, por exemplo, o raciocínio microeconômico vai estar na base de tudo.
Sim. Então, você não precisa ser muito seletivo para você se expor a esse tipo de raciocínio, se acostumar e aprender. Então, é só você falar, olha, eu não vou me informar por bobagem, sei lá, seguir um influencer X. Fala, não, eu quero um conteúdo bom. Aí você se expor àquele conteúdo bom, os economistas, os autores estiverem falando, eles vão fazer um raciocínio microeconômico rigoroso, né? E aí você tem essa chance de se expor, você busca lá no YouTube, como que funciona teoria econômica do comércio, etc. Aí você busca e você vai se expor, né? É um caminho viável também, né? E o senhor falou que existem alguns lugares, algumas fontes que são confiáveis e que vão trazer esse raciocínio da microeconomia mais intrínseco ao pensamento, no sentido de não estou estudando vantagens comparativas, não estou estudando função utilidade, mas estou lendo um artigo, estou lendo algum material que relacione isso. Você tem algum site, algum livro, algum pensador que você gostaria de indicar para os seus alunos? Boa. Essa lista de indicações, assim, né, pelo menos não sei como foi quando vocês fizeram a disciplina, eu tento ir melhorando, né, o Blackboard da disciplina. Hoje tem lá no material complementar, eu faço uma lista bem grande de podcasts e de indicações em português e em inglês, né? Então aqui, de memória, assim, eu não vou lembrar de todos, mas aí quem está ouvindo a gente pode ir lá e recorrer. Né? Um que eu recomendo bastante, que eu acho bem legal, para quem gosta de economia e para quem quer entender melhor o Brasil também, eu acho bem interessante, tem um podcast chamado Podcast Casa das Garças. Ele não está fazendo atualizações constantes, mas eles pegaram grandes economistas brasileiros, muita gente que estava envolvida com o Plano Real, principalmente, e vão perguntando para eles como que foi, né, fazer determinado plano, como que eles pensaram determinados problemas. E é super interessante você ver a cabeça de pessoas que tiveram que resolver problemas reais do Brasil usando a economia, né? Exatamente, tá em português, vê na prática, em português, perto da nossa realidade. Eu acho que essa é uma porta de entrada bem legal. Até para quem gosta de macro, né? Eu sei que não é a área aqui, mas o do Ilan Goldfein de macro eu acho incrível. Assim, o episódio dele é muito legal. Você já viu? Já vi. Ó, que massa. É muito bom. Legal. Fica a dica, gente. Fica a dica, mas dê uma olhada lá que tem muito mais coisas. Podcasts, canais de YouTube, enfim, tem uma lista bem completinha lá. Muito legal. E o que você considera ser um aluno exemplar na sua disciplina? Aluno exemplar, acho que é alguém que lê o livro, né? Então isso é algo Primeiramente. legal. Lê o livro de indicação. O livro, no geral, quem lê o livro gosta do livro, elogia o livro. Mas por ser no primeiro semestre, por ter essa diferença de o livro não é um manual, né? Então, às vezes, gera um estranhamento, assim, por exemplo, um feedback que às vezes eu recebo. Professor, eu fui ler o livro e ele não é exatamente o que você disse em sala. Não, ainda bem, né? Porque para ler o que eu digo em sala, não precisa de professor, né? Bota lá o ChatGPT, o ChatGPT lê. Então, não precisa repetir o que eu estou falando. Mas você vê de uma outra forma, com uma clareza diferente, com uma forma de exposição diferente. Então, isso eu acho muito legal. E principalmente fazer exercício, pôr a mão na massa. Eu acho que são muitos conceitos novos, né? Se você pega o plano de aula de micro 1 e você de forma fria, assim, sem mesmo uma pessoa que entrou no primeiro semestre que não conhece muito de economia, e você passa ali no plano da aula e vai vendo todos os conceitos que estão listados que você vai passar no curso. Dá uma lista de quase 100 conceitos. Nossa. São basicamente 100 palavras que ou você nunca viu ou você viu com um significado diferente, que é até pior, é mais difícil para aprender. É melhor você nunca ter visto do que ter visto com um significado que não é o que você vai usar. Com certeza. Então, é muita coisa. Então, você achar que o seu cérebro é capaz de ficar manipulando 100 conceitos novos no prazo de 3, 4 meses, sem treinar, assim, não é assim que funciona. Pôr caneta no papel, assim, a gente vai chegar na parte de dicas, né? A gente chega lá, mas eu acho que isso de tentar resolver os exercícios é fundamental. E aí tem as provas passadas, né? Eu sempre disponibilizo para os alunos, eu acho que é um ótimo guia para não ser pego de surpresa também. Sim, né? Vai entender como são as perguntas. Já sabe como é que é, a gente segue um padrão mais ou menos, né? Então... E isso que você falou foi interessante, porque já emenda no nosso próximo tópico. A gente queria passar para os novos alunos dicas de como eles podem acompanhar o ritmo da matéria, de como eles podem estudar para as provas, de como eles podem fazer os trabalhos. O senhor acha que microeconomia é uma matéria mais fragmentada, no sentido de teve uma aula, estuda esse conceito, assimila esse conceito, ou você acha que a microeconomia é uma matéria mais... Tivemos algumas aulas e agora sim, com um espectro mais amplo, eu consigo assimilar esse conceito. Como você acha que é essa relação
entre o estudo diário e a microeconomia? Boa. Isso é uma pergunta difícil, tá? Assim, eu já tenho muito tempo que eu queria fazer uma série de vídeos até para ajudar os alunos, né, que entram no INSPER, enfim, na minha disciplina, a conseguirem estudar melhor. Então, eu me expus a muito conteúdo sobre isso. Assim, tentando dar uma resumida muito grande do que eu estudei de boas fontes, gente com doutorado em aprendizado, enfim, é que existem muitas diferenças de pessoa para pessoa em que tipo de aprendizado funciona melhor, dependendo do tipo de conteúdo. Não é tanto aquilo de estilo de aprendizado, visual ou não, mas enfim, tem diferenças entre as pessoas, tem métodos que são melhores do que outros. Mas, em geral, né, você ficar dedicando muito tempo para qual é o método ótimo pode ser simplesmente pior do que garantir que você está avançando. Né? No mundo de hoje, a gente tem uma quantidade infinita de distrações. Então, por mais que existam dificuldades de estudar micro, elas não são muito maiores do que as dificuldades de estudar em geral, ou de prestar atenção em geral, ou, sendo muito sincero e franco, de simplesmente fazer o que a gente sabe que é melhor para nós. Né? Então, todos nós sabemos que, olha, eu tenho determinados sonhos e objetivos que são importantes, mas na hora que a gente chega no dia a dia, você precisa conseguir não usar o celular por tantos minutos, você precisa conseguir não abrir a rede social tal. E isso é super difícil no mundo de hoje. Então, assim, simplesmente garantir que você está fazendo algum avanço pode ser simplesmente melhor do que ficar pensando demais no melhor método. Então, o que ele sugere, né, esse conteúdo, né, que eu vi sugere? Olha, você precisa de uma lista, né, por exemplo, uma folha, por exemplo, a Micro 1, e ali você vai anotar as suas ações, o seu progresso. Então, olha, o que eu fiz, não o que eu prestei atenção na aula, não necessariamente o que eu li, mas o que eu fiz. E você só tem essa lista e você olha para ela. Então, tipo, hoje eu fiz um exercício? Não, a lista vai ficar em branco. Ah, eu fiz tal coisa? Não. Eu assisti um vídeo, não conta. Você tem que fazer alguma coisa. Né? E aí você tem aquela lista. É uma fotografia clara de se você está fazendo um avanço ou não. Né? É algo simples de lidar, né? E aí você pode ter uma dessa para cada disciplina e aí você vê a fotografia. Se chegar no dia da prova e as folhas estiverem quase todas em branco... A prova vai estar em branco também, A prova também, então, dificilmente, tem que ser um milagre quase para você ir bem, né? Então, é algo simples de lidar, não dá trabalho nenhum, é uma folha. E eu ando fazendo isso para várias coisas na minha vida, inclusive, porque tem 3 empregos, você precisa ter as coisas mais ou menos bem organizadas. Mas é difícil manejar, né? Você vai aprender um software de gestão de tempo. Até você aprender o software de gestão de tempo, você já está na PF. Você já perdeu todo o seu tempo. Já perdeu todo o seu tempo. Então, precisa de algo simples e garantir que você está fazendo progresso. Né? Qualquer um que seja, na sua velocidade, mas que você está caminhando. Né? Muito legal. E partindo nesse mundo ideal, que é o que a gente quer garantir com esse podcast, de um aluno que estude, um aluno que vá nas aulas, um aluno que faça os trabalhos... A gente tem que assumir que mesmo esse aluno ainda pode ter alguma dificuldade. O que você indica para esse aluno que está seguindo as coisas, que está no caminho certo, mas seja por um entrave de matéria, seja por um entrave de tempo, o que você indica para aquela pessoa que está fazendo, mas ainda está com uma dificuldade? Boa. Aí tem, acho que os dois caminhos partem do mesmo princípio. Assim, se você percebe que você está com alguma dificuldade sua, é muito ruim a sensação de que você está travado, né, ou de que você tem algum bloqueio. Muitas vezes é um falso julgamento. Né? Quando a gente não sabe alguma coisa, como que você acha a solução para o que você não sabe? Né? E pode levar um tempão até você internamente conseguir descobrir. Então, qual seria a indicação que eu daria em geral? Busca algum tipo de apoio externo, algum tipo de pessoa para ajudar. Pode ser uma coisa que é muito pouco utilizada aqui no INSPER, que poucas faculdades têm, aqui no INSPER tem, que é o horário de atendimento, né? 1h30 que o professor está lá à disposição, muitas vezes é usado só na semana de provas. Sim. E muitos alunos, assim, menos da metade dos alunos usam mesmo na semana de provas. Então, você pode usar isso antes, né? Pedir ajuda antes. Mas se não o professor, tem os colegas também. Então, estudar em grupo, às vezes você tem 2 pessoas que têm dificuldade, que podem ter um perfil de, olha, não estou indo bem, etc. Se ficar cada uma separada, elas travam. Às vezes elas conversando um pouco, o que um tem dificuldade não é o que o outro tem. E às vezes a melhor forma de aprender é ensinando. Né? Então, por exemplo,
falando de experiência própria. A eletiva que eu ofereço aqui no INSPER de Escolha Pública, quando eu comecei a oferecer ela, a primeira oferta que eu fiz era um tema que eu queria estudar. Falei, tá, eu quero estudar isso, eu quero aprender isso a fundo. Então eu vou oferecer uma disciplina, eu já sei os conteúdos básicos, mas eu quero ler a fundo e ensinando eu vou conseguir me aprofundar, né? E isso serve para quem está na graduação também. Na minha graduação eu fiz muito isso, né? A gente juntava uma semana antes das provas, 5 pessoas e estudava junto, e é legal porque te incentiva também, né? E não fica uma coisa tão pesada. Não fica tá tão com seus pesado. Amigos. Exato, tá com os amigos, tem só garantir que meu amigo não tá jogando para baixo, né? Pois é. Mas ajuda bastante. E acho que agora pra finalizar, você tem mais alguma dica? Sei que você já falou muitas dicas, mas uma dica assim, que você fala, nossa, isso é muito importante. Tá. Tenho duas, tá? Vou comentar de duas, tentar ser o mais breve possível. Então, a primeira delas é isso de conteúdo adicional, né? Então, não sei se isso funciona para todas as disciplinas, mas para micro eu sei que funciona. Hoje, com YouTube, com a oportunidade de você poder pesquisar conteúdo em outras línguas e tem legenda automática, você tem uma quantidade infinita de assunto. É claro que nós, como os professores, a gente tem uma responsabilidade de tentar passar para os alunos a importância de um tema, indicar, né, coisas que são interessantes, que são boas para vocês verem. Na medida do possível, eu tento fazer isso, tento melhorar um pouco o Blackboard todo semestre com essas indicações, mas não tem como uma pessoa dar conta de acompanhar tudo que está sendo feito, né? Então, a dica que eu dou tem algo que você gosta? Tipo, literalmente qualquer coisa. No caso de micro, literalmente qualquer coisa. Falar, eu gosto de jogo de videogame, de RPG. Busca lá, microeconomia do RPG, Microeconomics of RPG Games, MMORPG. Você vai achar um monte de conteúdo sobre isso. Não, eu gosto de moda, eu gosto de, sei lá, busca microeconomia disso no YouTube, em qualquer lugar. Que vai ter alguma coisa. Vai ter conteúdo. Existe conteúdo sobre isso espalhado pela internet, de tudo quanto é jeito. Então, assim, uma pessoa não tem como dar conta de acompanhar tudo, mas se você tá perdido na disciplina, falando, eu acho que isso não serve para nada, experimenta, né? Quem está nos ouvindo aí, experimente fazer essa busca, ver o que você encontra, né? Tem conteúdo sobre isso e isso ajuda muito a acompanhar a matéria. Porque, por mais que o professor vá dar exemplos de, tipo, eu tenho uma empresa sobre isso, eu posso dar exemplo sobre isso, posso dar exemplo do cenário nacional, etc. São coisas que estão vindo de fora, né? Não é algo seu que você pode falar, não, tem algo aqui para mim. Então, quando você cria essa relação, a disciplina muda, né? A mesma coisa de, por exemplo, você fazer uma iniciação científica ou de você ter um interesse de pesquisa. Tá, você vai aprender sobre aquela pesquisa, sim, mas todas as outras disciplinas são ressignificadas. Você vai fazer macro, você está pensando, putz, eu posso usar isso aqui, tem algo de mim aqui, tem algo para mim aqui, né? Ou se você já sabe qual é a carreira profissional que você gostaria de seguir, você já vê todas as matérias, tipo, não, é aqui, eu preciso saber disso porque vai que eu vou usar. Então isso ressignifica as matérias, ajuda muito a aprender, né? Você tem um motor interno que vai te ajudar na hora de escapar para outras distrações. E você vê o significado naquilo que você vê o significado, exato, e não é algo que alguém de fora consegue tirar de você. Tipo, não vai ser, às vezes tem uma disciplina que é importantíssima, mas tem um professor que você não gosta. Se você não tem esse motor interno, pode ser que aquele professor que você não gostou, aquela abordagem didática que você não gostou, te tolhe de um conteúdo que seria determinante para a sua vida. Agora, se você tem essa busca interna, então, assim, não vai ser uma pessoa que não apresentou aquilo direito. Não, cara, eu vou aprender. Isso aqui é meu, é a minha vida, é o meu futuro profissional, né? E ninguém vai tirar isso de mim. Então, isso é importante. Então, essa seria uma dica, né? Faça esse experimento, busca qualquer coisa que vocês gostam, microeconomia, que tem... Se vocês não acharem, me falam. Porque eu tenho interesse em saber o que é e talvez vocês me rendam uma publicação futura escrevendo sobre isso. Porque dá para escrever. Se alguém não fez, eu faço, não tem problema. Dou um jeito. E a segunda dica seria usem melhor inteligência artificial. Tá? Usem melhor inteligência artificial, seria a minha segunda dica. Então, tem professor que não gosta, tem professor que não sei o quê, mas assim, eu acho que hoje, né, como eu trabalho com isso na medida do possível, né, não vou falar que sou um especialista, mas eu trabalho com isso na medida do possível, no geral, o que eu vejo é as pessoas fazendo um uso extremamente amador dessas ferramentas. O que eu quero dizer com uso amador? Você tem lá uma pergunta, por exemplo, uma pergunta de um exercício, de uma lista que eu passei, você vai lá e coloca aquela pergunta e pede para o ChatGPT responder. Esse é um uso muito amador da inteligência artificial. Né? Por quê?
O melhor que isso pode gerar é você responder a pergunta, não aprender nada, e você recebe uma nota, e você acha que você venceu de alguma forma por isso. Tá, você não vai ter aprendido, então esse já é um problema sério, mas o uso da ferramenta também é muito ruim, né? Que outras formas daria para fazer? Vou dar 2 exemplos. Uma forma bem melhor. Você responde, você tenta dar uma resposta, mais que você fala, não, eu não entendo esse assunto. Dá uma resposta e erra. Respondeu, manda a pergunta para a inteligência artificial que for, manda a sua resposta, pede para ela te criticar. Olha, critica essa resposta. De que formas essa resposta poderia ser melhor? E aí ela vai te listar várias formas que poderia ser melhor. Você pode tentar revisar a sua resposta, coloca ali alguma outra coisa e manda. E fala, e agora? Melhorou? Né? E aí você vai receber feedback sobre isso. Né? Em micro, infelizmente, o ChatGPT erra muito, porque ele não consegue fazer raciocínio de custo de oportunidade. Inclusive, eu passo exercício para os alunos agora, né? Do primeiro semestre eu passo exercício sobre isso. Ele erra muito, mas assim, para outras coisas ele acerta, e se você dá a resposta certa, ele sabe reconhecer que está certo. Né? Então, isso pelo menos ajuda. Então esse seria um uso um pouco melhor. Agora, um uso melhor ainda que dá para fazer dessas ferramentas de mais alto nível é você abre lá um chat e fala, olha, é o seguinte, eu sou uma pessoa leiga no tema tal, eu preciso ser instruído com um raciocínio passo a passo a respeito de como entender um conceito X. Né? Eu preciso que você elabore um plano de como ensinar esse conceito. Aí ela vai lá e a inteligência artificial vai elaborar um plano. Falei, muito bem, agora vamos executar esse plano. Nós estamos no passo 1. Por favor, me ensine. Aí ele vai lá e vai te apresentar. Fala, tá, eu acho que eu entendi, mas você consegue pensar um exercício relativo a esse passo 1? Aí ela vai te pensar, vai te colocar um problema. Você responde, pede para ela te criticar. Aí você fala, tá, eu entendi, vamos para o passo 2 agora. E aí você tem ali um tipo de um tutor pessoal que você pode ir rebatendo com ele e ele vai te ajudando. E assim, é algo que no meu trabalho como consultor eu tenho que fazer isso o tempo todo, porque às vezes eu vou lá, tenho que estudar um tema, que nem agora eu estou com um caso de mercado imobiliário. Eu não sou especialista em mercado imobiliário. Eu peço um plano, me ensina, etc. E vamos no passo a passo, né? Eu preciso aprender aquilo o mais rápido possível. Muito legal isso. Então é algo que vocês podem fazer, né? Uma dica aí de uso. Né? E é interessante também, acho, para os alunos, não sei se o senhor comentou sobre isso, criarem os seus próprios chats, que é algo que a gente vai usar, não tem jeito. Então, você criar o seu chat, alimentar com os pensadores do conteúdo, com as referências bibliográficas do conteúdo, com todos aqueles textos que o senhor passa, e alimentar ele, pedir para ele te instruir com base no plano do curso. É uma coisa sim. que funcionou muito bem para mim e eu acho que pode fazer sentido para o resto das pessoas. Usar o chat, alimenta ele com todos os arquivos que o Conte disponibilizou, que é o que ele espera. Então, acho que isso pode ajudar muito as pessoas também. Pode ajudar, dar uma guiada. Sem dúvida, assim, existe essa opção também, né, de melhorar eles assim, mas, sendo bem sincero, talvez para disciplinas mais avançadas isso seja mais importante, que é um conhecimento mais técnico e que é algo que talvez o GPT não tenha tanta informação. No caso de Micro 1, como é um conteúdo muito disseminado, difuso, né? muito difuso, eu diria assim, fazer um bom uso da ferramenta normal Já vai garantir. já vai bem, mas para disciplinas mais avançadas, super concordo que vai ajudar. Perfeito. Bom, acho que então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Agradecer novamente o convite, espero que tenha sido útil para o pessoal que nos ouve. Mandem o feedback anônimo de algum jeito aí que eles me repassam depois, Sim. filtrado dos insultos. É isso, obrigada por assistirem. Até a próxima. Pessoal.